cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero nesta manhã deste domingo, do dia 27 de dezembro de 2020, chegamos até a lição número 13, que tem por título, Quando Deus Restaura o Justo. Também quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que nos concede nesta manhã. Agradecer em nome da Escola Bíblica Dominical, superintendente irmão Eurípides, irmão Mário, o pastor local, o pastor André Ribeiro. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, congregação do Jardim São Geraldo, subsede do setor 32. Nós chegamos até a lição número 13, que é a última lição que nós aprendemos nesse trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje nós temos por título, Quando Deus Restaura o Justo. Então nós estudamos maravilhosas lições, nós aprendemos no decorrer desse trimestre com o nosso irmão Jó. Este livro traz grandes ensinamentos para nós, pois é um Deus que nós cremos, um Deus de amor, um Deus de restauração, Deus que aplica o juízo, mas também um Deus de misericórdia. Nós temos um texto áureo que está em livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus de restauração, Deus que pode todas as coisas. Nós temos uma verdade prática: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então nós já aprendemos aqui na verdade prática que essa restauração do ser humano é pelo amor de Deus, pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia para conosco. Por isso que Deus é bom. E aqui nós vamos já para a leitura bíblica em classe, que está em livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 17. Se faz necessário nós lemos, para que nós possamos ter o entendimento da lição, em nome do Senhor Jesus. Jó, no versículo 1, do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele e aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o tenamita, e Bildade o suíta, e o Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos,
e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu a herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glórias a Deus. Peço a leitura bíblica em classe, que nós vamos discorrer durante a lição. Aqui Jó, sendo na sua humildade, fala dos seus amigos também, que Deus refutou tudo aquilo que fizeram com ele. Depois nós vamos ver também a restauração em dobro que Deus fez na vida de Jó. Então nós vamos para um objetivo geral: mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Nós temos objetivos específicos também, que no primeiro tópico, sublinhar a atitude humilde de Jó e receber a repreensão divina pelos seus equívocos cometidos. Destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos. No tópico 3, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Glórias a Deus. Nós temos também uma interação aqui na página 92. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Essa é uma excelente oportunidade para que nós possamos diagnosticar de como foi a performance da educadora Educação Cristã. Aqui está dizendo também como que foram as aulas. Nós vamos assim mencionar os irmãos, e nessas 13 lições, o que ficou para nós, o que nós aprendemos, se nós colocarmos em prática. Nós devemos nos colocar e aprendemos muito. Jó como um exemplo para nós, como um modelo de homem íntegro, de homem de fé, um homem que está ali diante de Deus, mas ele teve uma experiência pessoal com Deus, mesmo no momento difícil que ele estava passando, momentos assim que chegava a ser abalado o seu emocional, mas ali ele esteve juntamente, sabendo que Deus ia entrar em providência. Então nós aprendemos nessas lições que nós devemos também ter essa fé. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos um socorro que é presente na angústia, que é esse Deus Todo-Poderoso. Que hoje nós temos o Espírito Santo, que através de Jesus Cristo nós possamos ter uma comunhão diretamente com Deus. E aí nós aprendemos que nós temos que ter paciência nas dificuldades, para que nós possamos ter e ganhar experiência pessoal com esse Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos aqui, isso que nós aprendemos, nós devemos colocar em prática nessas 13 lições que nós chegamos, pela misericórdia de Deus, no final desse trimestre. Nós vamos para uma introdução, e nós temos no primeiro tópico, a humilhação de Jó, subtópico 1, o Jó humilhado, subtópico 2, reverência e submissão, subtópico 3, uma experiência viva com Deus. Depois nós temos um resumo do tópico 1, tópico 2, a intercessão de Jó, subtópico 1, a ira de Deus, subtópico 2, o pecado dos amigos de Jó, subtópico 3, a oração de Jó. Depois nós temos um resumo do tópico 2. Tópico 3, a restauração de Jó. Subtópico 1, restauração moral e espiritual. Subtópico 2, restauração social e material. Depois nós temos um resumo do tópico 3 e uma conclusão. Então nós vamos aqui rapidamente já na introdução, que diz assim na página 92. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma gloriosa, de forma grandiosa. Então, nós entendemos aqui
que nesta última lição nós vamos tratar da restauração de Jó, mas para ele alcançar através da fé, através dele se posicionar dessa bênção de Deus, ele teve que se humilhar diante de Deus, e aí também interceder a favor daqueles que o criticaram. Ele também teve que interceder a favor daqueles que o julgaram. Então nós possamos aqui entender que Jó se humilhou diante da presença do Senhor, ficou diante de Deus humilde, e ali também Deus pediu para que ele intercedesse a favor daquele do qual o perseguiu, aquele que falou que ele estava em pecado oculto. Muitas das vezes nós colocamos nessa posição, que Deus pede para que nós possamos ajudar o necessitado. Nós temos que tratar bem aqueles que nos perseguem, nós temos que ajudar aquele que é nosso inimigo. Então nós possamos assim entender e aprender esta manhã que Jó foi restaurado, mas primeiro ele teve que descer, ele teve que se humilhar. E muitas das vezes ele na condição que ele estava emocionalmente abalado, ele tinha uns argumentos, um ato assim de arrogância, um pouco até mesmo arrogante, que aquela situação que ele estava vivendo. Mas aí entendemos que posteriormente, no capítulo 42 que nós vamos aprender, ele se humilha diante de Deus, e ele intercede para seus amigos, e aí Deus vira o cativeiro de Jó. Na hora que ele estava intercedendo, tirou o olho dele, da situação dele, e olhou para o outro. Naquele momento que o outro estava necessitado, ele foi abençoado por Deus. Então nós vamos aqui aprender nesta manhã dessa forma. E quando Deus, lá no início que nós aprendemos que Deus fala no Jó capítulo 1, do versículo 1, e fala que é um homem íntegro, e aqui essa integridade Deus testemunha diante do inimigo das nossas almas, e aqui a gente vê e nós aprendemos por ser verdadeiro testemunho de Jó, de Deus testemunha sobre Jó verdadeiramente. Então nós entendemos assim que os amigos deles tiveram que retratar daquilo que tinha causado sobre Jó, aquilo que eles tinham dito sobre Jó, daquilo que eles tinham julgado sobre Jó. Deus testemunhou da integridade de Jó, e seus amigos tiveram que se retratar. Então durante toda a provação ele se manteve íntegro, e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa, de forma gloriosa a vida de Jó, pois um homem íntegro, mesmo naquela situação difícil, ele manteve a integridade dele. E depois ele é um homem que intercedeu a favor dos seus amigos, daqueles que o julgaram erradamente. E é assim que nós aprendemos nesta manhã, que nós devemos ser dessa forma. Nós vamos aqui para o tópico 1, mas nós temos um ponto central a mencionar aos irmãos. Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e misericórdia. Glórias a Deus. Então Deus restaura o ser humano, que é eu e você, por causa do seu amor. Esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, de misericórdia, mas nós temos sempre lembrar que Deus também é um Deus de justiça, um Deus que aplica o juízo, mas aqui de uma forma pedagógica na vida de Jó, de uma forma de ensinamento. Deus estava treinando Jó, provando Jó, para que ele pudesse ser moldado. E é assim que Deus faz conosco também, de uma forma pedagógica, de uma forma de ensino, de uma forma que nós possamos se aproximar de Deus, na humildade, na hora da dificuldade, nós nos aproximarmos mais de Deus, e aí nós possamos tirar o olhar daquela situação e olhar para Deus. A hora que nós olhamos para Deus e olhamos para aqueles também que nos perseguem, aqueles que são necessitados, nós entendemos o amor de Deus para conosco, que Ele usa da sua misericórdia para com a nossa vida, e aí tudo é resolvido para a glória do Senhor. Então aqui nós vamos para o tópico 1, humilhação de Jó. Subtópico 1, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Aqui nós aprendemos na lição número 12, da lição anterior, que ali quando Jó estava indagando, e Deus falou com ele sobre a onipotência, o seu poder de criar todas as coisas. E aí nós entendemos assim, e não só criar, como Ele mantém todas as coisas, a sabedoria de Deus, essa
sapiência de Deus em preservar tudo que Ele criou. Ele deu o exemplo do sol, deu o exemplo do mar, para que Jó pudesse entender, olhando para a natureza, como Deus é um todo-poderoso. Esse Deus que nós servimos é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele fez todas as coisas. E aqui Ele demonstra a Jó, mostra para Jó o tanto que Ele é grande e nós somos pequenos, frágeis, que nós aprendemos na lição passada. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Então nós entendemos quem somos nós, que somos criatura, e Deus é o Criador de todas as coisas, que somos nós para indagar o Deus que criou todas as coisas. Então Jó se convenceu, se humilhou, dizendo que ele fez críticas, o questionamento dele era injusto diante do Deus Todo-Poderoso. É assim que nós devemos ter reverência com esse Deus do qual nós servimos. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Nós aprendemos na lição número 12, que Deus citou somente duas criaturas que Ele criou, o Belemote, né, que é comparado ao hipopótamo, e depois o Leviatã também. Então são dois animais, lá na página 87 da lição anterior, que nós aprendemos, são animais ferozes. E assim o Belemote e o Leviatã representavam o ápice da força, tanto natural como espiritual. Então nós entendemos que, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, então dá para entender que esses animais poderosos que Deus criou estavam debaixo das mãos de Deus. Deus tinha um controle sobre o Belemote e sobre o Leviatã. E assim, só de citar esses dois animais, Jó se viu assim que ele não tinha como enfrentar essas duas criaturas, algo criado por Deus. Então quem era Jó para questionar a Deus? Se ele apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Então nós entendemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, infinito, e nós somos frágeis e finitos diante desse Deus. Então, a hora que citou somente o Belemote, o Leviatã, um só dessas criaturas, Jó já teve um terror, já se atemorizou, porque ele é pequeno. Jó é como eu e você, humano, frágeis, dependente de Deus, né? E por isso que ele se posicionou aqui no capítulo 42 como uma pessoa humilde, de reverência com esse Deus do qual nós servimos. No subtópico 2, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Então aqui a hora que Jó exclama no capítulo 42, do versículo 2, bem sei eu que tudo podes. Aí ele entendeu que Deus Todo-Poderoso. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Bem sei eu que Tu pode todas as coisas. Todas as coisas estão no Seu controle. Então aqui ele percebe que tudo que aconteceu em sua vida tinha um desígnio, tinha um plano divino. Portanto, era tolice discutir ou questionar com sapiência divina. Então aqui já ele entendeu que era tolice por parte dele, arrogância, orgulho, discutir ou questionar a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Mais uma posição de humildade, mais uma posição de dependência, mais uma posição de submissão, quando Jó recita no capítulo 42, no versículo 3. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó se demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Então o posicionamento dele nesse momento de reverência, de humildade, de submissão, sabendo que tudo aquilo lá tinha um plano divino para com ele, sobre a vida dele. Número 3, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia.
Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrito nas seguintes palavras: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso é maravilhoso. Quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, nós entendemos esse Deus Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos agora que Jó tem uma posição de humildade, uma posição de reverência, de submissão, e ele tem uma experiência viva com Deus nesse momento. Ele drasticamente muda, ele fala que ele só ouvia, mas agora eu tenho os olhos diante do Senhor e contempla a poderosa mão do Senhor sobre a vida dele, lá que revertendo o cativeiro de Jó. Então para Jó era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zug, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Então nós possamos, nessa manhã de domingo, que nós possamos ter essa posição de humildade, de reverência, sabendo que nós somos dependentes de Deus e nós temos uma experiência pessoal com Deus, que nós possamos nesta manhã pedir a esse Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos ter uma experiência pessoal, através das orações, esperando em Deus, colocando as nossas dificuldades diante de Deus, esperando a providência dEle, crendo na providência de Deus, pois é impossível agradar a Deus sem fé. Nós possamos ter fé nesse Deus Todo-Poderoso, nesta manhã deste domingo. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Então, só a teoria não adianta, só o conhecimento de falar de Deus é bom, Deus pode todas as coisas, mas nós somos e temos e pedimos a esse Deus Todo-Poderoso que nós possamos ter uma experiência espiritual com esse Deus que pode todas as coisas. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Então, quando nós temos uma experiência com esse Deus maravilhoso, nós temos uma experiência viva, nós temos uma vida espiritual com Deus, em Deus. Então nós confessamos as nossas misérias no pó e na cinza. Quando nós temos essa consciência que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós vamos deixar todo o achismo, nós vamos entrar nessa experiência e sabemos, confessamos a nossa miséria no pó e na cinza, dentro da humildade, da reverência, da dependência de Deus. Então nós rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Então nós entendemos que nós somos assim frágeis, nós somos pessoas pequenas, nós somos pessoas que precisamos de Deus a cada milésimo de segundo em nossas vidas. Aí nós vamos ter uma experiência. Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós nos posicionamos desta forma, tomamos essa posição, sabemos que nós estamos dependentes de Deus. Então, nós entendemos que Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Então, em todos os aspectos do corpo, alma e espírito, na vida espiritual e na vida material de cada um de nós, é entregue a Deus. Esperamos a providência nele, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos um resumo do tópico 1. A humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Só temos experiência com Deus se nós nos posicionarmos na humildade, ter reverência e ter submissão. Nós teremos uma experiência gloriosa com o Deus Todo-Poderoso. Então nós possamos nesta manhã nos estimularmos para essa tal realidade. Nós temos que entender que os heróis da fé tiveram tantas situações e eles venceram. Então nós vamos citar pelo menos em Hebreus capítulo 11, Abraão, lá no versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Então nós entendemos que o grande exemplo de fé para nós, Abraão. Nós temos aqui também Moisés, um grande exemplo para nós. Temos José. Vamos citar Moisés no Hebreus 11, versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Então nós entendemos aqui um exemplo para nós também, Moisés. São os heróis da fé, que é os exemplos para nós, mesmo passando por situações de sofrimento, mesmo passando situações, eles continuaram firmes nas promessas do Senhor. E assim nós devemos também continuar nessa jornada de fé, como Jó dá exemplo para nós, que nós vamos vencer, nós vamos ter experiência com Deus, mas nós possamos colocar na posição de humildade, de reverência e de submissão. E Deus trabalha em nossas vidas, em nossa família, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Vamos para o tópico 2, a intercessão de Jó. A ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se a Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam das premissas falsas. Então nós aprendemos as lições anteriores desses 3 amigos de Jó, que eles colocaram uma teologia dentro do contexto de acusação, de julgamento sobre Jó, que Jó estava em pecado, e nós entendemos que eles colocaram somente um Deus de juízo, e aí nós entendemos também e aprendemos que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que olha por cada um de nós. Então aqui Deus se ira contra esses amigos de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Ele não apenas acusava o patriarca, mas associava o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele, como eu já comentei. Jó havia se humilhado, mas não do que eles se acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Então nós entendemos aqui que Jó, ele se humilhou, mas não diante daquelas acusações, daquele julgamento dos seus amigos. Jó se humilhou a respeito das falas precipitadas que ele mesmo pronunciou, dentro daquela fragilidade que ele estava passando, dentro do sofrimento que ele estava passando. Ele argumentou algumas situações e ele demonstrou algumas palavras precipitadas que revelavam o seu orgulho e uma falta de bom senso. Como um ser humano frágil, abalado emocionalmente, ele cometeu essas falhas. De um comentário, de uma argumentação ali naquele momento tão difícil, eu e você nos colocamos diante da posição de Jó, de perder tudo naquela situação. Eu e você estaríamos fazendo os comentários precipitados. Sim, como ser humano, nós faríamos a mesma coisa. Mas, em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta dos pecados cometidos antes do atual sofrimento. Então nós entendemos aqui, ele errou durante o seu sofrimento, daquilo que ele estava passando, de alguns comentários precipitados, mas não por conta dos pecados, aqueles julgamentos dos seus amigos, né? Então nós entendemos aqui desta forma. Vamos para o subtópico 2, o pecado dos amigos de Jó. Então, representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus. Eles exaltaram Deus soberano, a soberania de Deus, colocando que esse Deus tão grande, mas tão grande, que ele não era acessível a nós, que ele tinha criado cada um de nós, mas ele não olhava para cada um de nós, ele não estava olhando a situação de Jó. Então tudo isso que ele colocou, um Deus soberano, mas um Deus que não olhava para as suas criaturas, o seu ser criados. Então nós entendemos aqui que eles exageraram, cometeram um equívoco tão grande, mas limitaram o seu poder soberano.
Para eles, todo sofrimento devia ser consequência de um juízo divino, como resposta de um pecado praticado. Então, para eles, aquela pessoa estava em sofrimento porque ele tinha um pecado contra Deus, ou ele tinha um pecado oculto, então por isso que ele estava passando por sofrimento. Então, uma das teologias que eles falam, que o justo não sofre, né? Então, eles colocam dessa forma a teologia deles, junto com um contexto de tradições religiosas, então eles colocam essa posição equivocadamente. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor. Então, nós aprendemos no livro de Jó, dentro do propósito de Deus, dentro do desígnio de Deus, dentro do plano de Deus, Deus demonstra o seu amor e graça, e não uma forma de punição. Então aqui, nós já aprendemos que Deus que nós cremos, é um Deus que pratica a justiça, o juízo, mas é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Então aqui, ele faz uma manifestação sobre a vida de Jó de uma forma pedagógica, como uma forma de ensino. Então não é como uma forma de punição, mas na visão dos amigos de Jó, era dessa forma que Deus aplicava sobre a vida de Jó, como que ele estava em pecado. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, não apenas de cremos nele. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Então nós entendemos aqui que nós estamos numa posição da graça, sabendo que Deus é um Deus restaurador, é um Deus que pode todas as coisas. Mas Deus orienta Jó para que aqueles amigos deles que cometeram esse pecado, Jó precisava interceder a favor dos seus amigos, para que Deus pudesse trabalhar grandemente na vida deles. E aí nós entendemos que Jó, humildemente, com reverência, vai orar a Deus. Então no subtópico 3, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó, aconselha-os irem ao patriarca, para que esse interceda por eles. Esse episódio mostra uma teologia errada, evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. Então o sofrimento que nós estamos passando não é uma punição, e sim uma provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado. Então nós somos provados para ser aprovados. Lá na escola secular, nós estudamos algumas coisas que a professora passa na lousa, depois ela vai dar uma prova. Aí chega lá no quarto bimestre, nós vamos ver que as notas que nós tiramos dentro daquelas provas, para nós sermos aprovados. Então, numa forma pedagógica, numa forma de ensino, é dessa forma que Deus estava colocando, não de forma de punição, mas como uma forma de provação na vida de Jó. E nas nossas vidas também, ele faz dessa forma. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme a sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Glórias a Deus. Então um homem acusado, um homem passando por aquela situação dificílima que ele estava, de um emocional abalado, fragilizado, Deus começa a restaurar. Deus aprovou a Jó, Deus está aqui já restaurando a Jó. Esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração, da intercessão. Olha como é maravilhoso esse Deus. Você vai orar para aqueles que te julgaram, você vai orar para aquele que te criticou, você vai orar para aquele que está te perseguindo. Olha como esse Deus faz conosco. Que nós possamos ter esse coração, que nós possamos ter um coração purificado, um coração sincero diante da presença do Senhor, que nós possamos ter uns olhos ungidos pelo Senhor, para que nós possamos tirar o olhar do problema, do sofrimento e olhar somente para Deus, e nós possamos ter ouvidos espirituais limpos, sensíveis, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Qual a orientação para mim e para você nesta manhã do Espírito Santo, de qual o problema que nós estamos passando, de qual o problema, qual a prova que nós estamos passando? Qual a orientação nesta manhã? É que nós possamos ter humildade, é que nós possamos estar na posição
de humildade, de reverência, de submissão ao Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, pois Jó passou por isso, ele foi orientado. Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos, maravilhosamente. Nós entendemos assim, que Deus quer que nós possamos sentir esse amor por aqueles que nos perseguem, por aquele que é necessitado. E aqui está dizendo assim, que Deus pediu para que ele fizesse, ele obedeceu, intercedesse pelos seus amigos. A hora que ele intercede pelos seus amigos, dentro dos planos, desígnios divinos, ele vai ser abençoado. Quantas das vezes nós estamos intercedendo a favor de algumas causas, a favor de alguma situação, e ali com todo amor pelos irmãos, pela comunidade de amor que nós vivemos, e chega uma bênção para nós também. E é dessa forma que Deus faz com cada um de nós. Então nós possamos, quando alguém te ligar, alguém pedir para você interceder, você e eu temos esse compromisso de ser intercessores, como Jó fez esse exemplo para nós nesta manhã, de interceder a favor de cada um de nós. Quem precisa das nossas orações, através do nosso irmão Eurípides, que é um irmão de oração, um irmão íntegro diante de Deus, um irmão com coração lindo diante de Deus, nesta hora nós possamos estar sempre orando pela nossa irmã Ruth, que precisa das nossas orações. É uma irmã que sempre está aqui conosco nas orações, pela manhã matinal, dessa família de oração, precisa das nossas orações. Nossa irmã Ruth, nesta manhã, eu peço à igreja, aqueles que nos acompanham pela escola bíblica dominical, que nós possamos fazer essa intercessão a favor da irmã Ruth, em nome do Senhor Jesus, pois nós cremos num Deus que restaura a saúde, um Deus de providência, um Deus que pode todas as coisas, e o nome dele é glorificado em nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos no tópico 2, o resumo. Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. Glórias a Deus. Aí nós vamos para o tópico 3, que é a restauração de Jó. Nós queremos um Deus de restauração, um Deus que restaura, um Deus que pode todas as coisas. Um homem que estava ali totalmente, perdeu todas as coisas, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Então nós entendemos aqui que esse Deus é um Deus de restauração, um Deus que pode todas as coisas. Subtópico 1, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Então fica bem claro nesta manhã, o posicionamento meu e você é de humildade, de reverência, de submissão ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos receber as bênçãos de Deus, de restauração, não daquilo que retribuição, que nós fazemos para Deus e nós vamos lá receber, que nós damos 10, ganharemos 100, nada disso. Nessa é a teologia da prosperidade. Nós estamos dizendo assim, no coração sincero diante da presença do Senhor, da humildade, da reverência e na submissão. Aí nós alcançaremos as bênçãos de Deus, pois ela é algo de restauração daquilo que nós precisamos dentro de um contexto dos planos e os desígnios de Deus sobre as nossas vidas. Que fica bem claro, um Deus que restaura a parte social e a parte material e principalmente a vida espiritual de cada um de nós. Então aqui nós vamos... Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Então, nem no livro de Jó e nem em outro lugar nós não vamos aplicar a teologia da prosperidade, essa teologia de retribuição, nada disso. Nós cremos na restauração, nós cremos na obediência. A hora que obedecemos ao Deus Todo-Poderoso, a bênção de Deus, aquela bênção que está lá em Provérbios, aquela bênção que vem de Deus. Então a bênção que vem de Deus é bênção rica, aquela ricas bênçãos de Deus que não traz prejuízo. Isso é bênção de Deus, está lá em Provérbios. Nós possamos estar aqui, aquelas bênçãos que enriquecem, não acrescenta dores. A bênção de Deus é aquela que nos enriquece,
espiritualmente, materialmente, socialmente, moralmente, essa bênção de Deus. E ela não acrescenta dores em nossas vidas. Essa é a bênção que vem por parte de Deus, que é a bênção que nós cremos na restauração na nossa vida. Então a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Vou ler novamente para que nós possamos enfatizar, que nós possamos, através do Espírito Santo, memorizar para nunca mais esquecer. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Então, nós queremos nesse Deus de restauração. Fica bem claro que o Espírito Santo possa falar grandemente em cada coração, que nós possamos memorizar do Deus que nós cremos, é o Deus que abençoa, porque Ele nos ama. Isso que nós aprendemos nesta manhã. Subtópico 2, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material, como está em Jó 42:11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser o julgamento de Deus. Olha, então tudo quando ia bem com Jó, tinha vários amigos, vários empregados, tudo iam bem. Quando aconteceu as calamidades, sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas, as pessoas se afastaram. Quando a pessoa está numa situação difícil, de falência, ele vai cair no ostracismo, ninguém vai se perguntar mais dele. Então ali, primeiro passo que acontece, os convites não vão mais chegar dos aniversários, dos casamentos, da vida social, vai se esfriar. Aqueles amigos, entre aspas, vão sumir. Os amigos, entre aspas, não vão mais se perguntar sobre aquela pessoa. Então, expulsam aquela pessoa de um convívio social. Mas Jó, ele suportou sozinho o que pensava ser o julgamento de Deus. Mas agora, todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. É assim que acontece também no nosso mundo, no nosso tempo odierno, no tempo de hoje. Acontece dessa forma. Aquela pessoa está assim, de uma forma abandonada. Muitos já estão julgando que aquela pessoa está, Deus que está fazendo aquilo com ele, está pagando pelo aquilo que ele fez, aquela coisa. E nós entendemos assim, que aquela pessoa passa a ficar sozinho. Mas o povo de Deus, nós que temos a palavra, fala assim, nós cremos num Deus que restaura, um Deus que pode todas as coisas. E aquela pessoa se arrepende de tudo aquilo, ele fica submisso, tem reverência, tem dependência de Deus, e Deus começa a restaurar aquela pessoa, levantar aquela pessoa. Aí nós entendemos assim, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Então nós entendemos que lá em Provérbios está, que as bênçãos de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. As pessoas começam a ver a graça divina sobre a vida daquela pessoa, abundantemente sobre ele, e aquela pessoa muda, se transforma, tudo é transformado, seu modo de ser, de falar, de agir, a vida é transformada em Deus. E aí, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Deus deu tudo em dobro. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus é conosco. Ele é que restaura, Ele que vai moldando para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e na tua vida. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral e social e material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Glórias a Deus. Então nós aprendemos que Deus, Ele vai restaurando em todas as esferas da nossa vida.
da nossa vida espiritual, moral, social e material. Aí nós entendemos que Ele vai trazer a dignidade para aquela pessoa vai andar de cabeça erguida. Então isso que Deus restaura por completo. Deus restaura a saúde física nesta manhã. Ele também restaura a nossa vida social, nossa vida moral, nossa vida material. Nós cremos dessa forma num Deus de restauração, um Deus que pode todas as coisas, como Ele agiu na vida de Jó, Ele age na nossa vida no dia de hoje. Basta nós nos colocar na posição de humildade, na posição de dependência de Deus, de submissão, ter reverência, ter um coração sincero diante da presença dEle, pois nossa vida é restaurada por completo. Assim, Deus faz conosco, para a honra e para a glória do seu santo, maravilhoso nome. Nós aprendemos o tópico 3, a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Glórias a Deus. Então nós possamos nesta manhã entender que Deus havia provado Jó para ele crescer, aprender mais. É assim que Ele faz conosco. Deus coloca a prova, coloca nós no estreito, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender mais, pois o Criador também tem prazer em abençoar o justo. Deus tem prazer em abençoar o justo. Então, as bênçãos de Deus é aquela que enriquece, não acrescenta dores. E Ele o faz por causa da sua generosidade, Ele faz pelo seu amor, pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia. Deus faz isso conosco, porque Deus que criou todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que nós servimos, é um Deus de restauração. E nós entendemos também que lá em Romanos capítulo 8, do versículo 28, é assim mesmo que nós estamos passando por alguma situação, nós vamos sempre lembrar que através do Espírito Santo, dessa passagem, desse texto, está dizendo assim, Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glórias a Deus. Nós sabemos que tudo contribui para o bem. Deus quer o bem de cada um de nós. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Ele quer tudo de bom para cada um de nós. Nós que dificultamos as coisas, através das nossas atitudes, nós dificultamos as coisas, mas Deus quer tudo de bom para cada um de nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina eu e você, desse amor tão grande para comigo e para com você. Merecedores nós não somos, mas pela sua infinita bondade, pela sua infinita graça, misericórdia, generosidade para conosco, pelo seu amor, Ele faz para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos para uma conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Aprendemos dessa forma. Quando você estiver nessa posição, você vai ler Hebreus capítulo 11, onde estão os heróis da fé, e lá está para mim e para você a relação dos heróis da fé. E nós entendemos que é dessa forma que nós vamos ter as promessas cumpridas em nossas vidas. Que nós lembrarmos dessa situação, nós vamos ver que Deus deu tudo em dobro. Nós entendemos aqui que Deus deu oportunidade para ele, ainda morreu com 140 anos, ele viu o filho dos filhos, ele viu até a 4ª geração. Olha que Deus maravilhoso, Deus que restaura todas as coisas. Então nós vamos aqui entender nesse contexto. Aqui está dizendo assim, mas Deus julga os perversos e abençoa o justo, pois todos fazem parte do universo governado por leis e princípios morais. Então nós olhamos tanta perversidade que acontece e Deus vai julgar todas as coisas. Pensa eu e você, que esses maldosos, pessoas que cometem tantas as coisas, injustiças sociais, Deus o julgará. Deus o julgará, pois Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Então,
Deus corrige aquele que ama. Então Ele é o nosso Pai. Então nós entendemos aqui que é uma forma pedagógica, uma forma que nós possamos aprender e ter experiência com Deus, experiência pessoal com Deus. Ele nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Então, ele provou, que ele diz lá no capítulo 1, que Jó tinha aqueles 4 adjetivos que eu e você temos que lutar sempre para esses adjetivos estar nas nossas vidas. Lembrar sempre de Jó, no capítulo 1, do versículo 1, tem que estar na minha vida e na tua vida esses adjetivos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Que nós possamos estar no homem natural, mas também com esses 4 adjetivos, nós nos tornamos um homem espiritual, para que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas e habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servir sinceramente. Nós podemos servir a Deus sinceramente, com integridade, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Deus está certo, Deus não erra, Deus é tudo em nossas vidas. Nós possamos nesta manhã colocar em prática. Sabemos que nós somos frágeis, sabemos que nós somos pequenos, mas dentro de um contexto de sofrimento que são passageiros. A dor e o sofrimento são passageiros em nossas vidas, pois nós queremos um Deus de restauração, um Deus que tudo pode. Nós vamos para a página 96, que tem uma reflexão rapidamente, para que nós possamos sempre memorizar e nunca mais esquecer. Está assim na primeira. A respeito de quando Deus restaura o justo, responda. O que os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó demonstram? Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência, que é um Deus todo-poderoso na criação, e sua sapiência, sua sabedoria em preservar. Deus criou todas as coisas, mas também Ele sustenta todas as coisas e controla todas as coisas. Isso que nós aprendemos. Qual era o conhecimento de Jó acerca de Deus? Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possui um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda e terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Glórias a Deus. De que Jó arrependeu-se? Do que Jó se arrependeu? Jó se humilhou pelas suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Foi isso que Jó se arrependeu. O que o episódio dos amigos de Jó pedindo intercessão a Deus mostra? Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente errada. Então, nós entendemos aqui que a teologia dos 3 amigos de Jó, totalmente equivocada em alguns aspectos, somente no caso que eles aplicavam sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano, de uma forma de colocação sincera, de uma colocação verdadeira. Mas nos outros contextos sobre a vida de Jó, sobre aquilo que Jó estava em pecado, que Jó estava com pecado oculto, então tudo isso estava equivocadamente. E falando assim que o justo não sofre, também havia um equívoco na teologia colocado pelos amigos de Jó. Então, se a pessoa coloca essa teologia e ensina isso, então ele vai, evidentemente, conduzir uma crença igualmente errada. Então, nós temos que ter esse cuidado para que nós possamos colocar aquilo que está na palavra de Deus. O que Jó suportou sozinho, ele suportou sozinho o que pensava o seu julgamento de Deus. Então, sozinho, entre aspas, mas Jó estava pensando e sabia que Deus estava com ele. Ele fala assim, o meu Redentor vive. E eu preciso do intercessor. Jó fala que precisa do intercessor do alto, aquele que vem do alto, a justiça de Deus. Então nós entendemos que esse livro de Jó maravilhosamente nos ensinou que no próximo trimestre, permitindo Deus, nós estaremos novamente com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar no próximo trimestre, maravilhosamente. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que entender que Deus se faz presente em nossas vidas.
que esse Deus que nós servimos está conosco. É assim que nós devemos fazer, em nome do Senhor Jesus. Gostaria rapidamente ler Ensinador Cristão na página 42, diz assim, bem no finalzinho: se Deus havia provado Jó para ele crescer e aprender mais, pois o Criador também tem prazer em abençoar o justo, e ele o faz por causa da sua generosidade, misericórdia e amor. É esse Deus do qual nós servimos, em nome de Jesus. Algumas colocações práticas está aqui no Ensinador Cristão da CPAD, e nós colocamos alguns textos para os irmãos para fazer o enriquecimento das aulas. Então nós possamos assim estar crendo que no próximo trimestre, permitindo Deus, estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesta manhã, lembrando nossa irmã Ruth, que necessita das nossas orações. Nosso irmão Eurípides, uma pessoa digna, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, um intercessor. Também nossa irmã Marta, nosso irmão Heber. Então, essa família do amor, dessa comunidade do amor, necessita das nossas orações e intercedemos a favor de cada um. Mas, de uma forma especial, peço aos irmãos que orem pela nossa irmã Ruth, em nome de Jesus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que tu ensinaste através do Espírito Santo, Senhor, que aprendemos do teu servo Jó, Pai. Nós aprendemos, ó Pai, que o sofrimento é passageiro. Nós aprendemos que nós temos que ter uma fé inabalável em Ti, Senhor, independente da circunstância da qual nós estamos vivendo. Nós aprendemos como exemplo, Jó, ter paciência, Pai, mas também ter uma experiência pessoal contigo. Nós colocamos nesta manhã, Senhor, todo o sofrimento, toda a dor, Senhor, crendo que Tu é um Deus que restaura a saúde, Tu é um Deus que restaura a parte material, e a parte social, a parte moral, a parte, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a principal, a parte espiritual de cada um de nós. Coloca em nossos corações, ó Pai, nesta manhã, purifica, Pai, os nossos corações, unge nossos olhos, ó Pai, abre nossos ouvidos espiritual, para que nós possamos ter sensibilidade, Pai, do Espírito Santo, para ouvir Tu falar a cada um de nós, pois Tu é aquele que dá estratégia, é aquele que dá consolo, é aquele que dá esperança a cada um de nós. Tu é aquele que ensina, Pai, a Tua palavra a cada um de nós, mas também é aquele que sustenta, Pai, a cada um de nós. Sustenta, Pai, a Tua igreja na Tua presença. Sustenta cada um de nós, ó Pai, na Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mas nesta hora, Pai, nós intercedemos a favor da nossa irmã Ruth, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, das Tuas mãos nós cremos que está estendida, Pai, sobre a Tua serva. Em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, na restauração. Nós cremos, ó Pai, na providência que vem de Ti, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. O irmão Oripinho é Teu, Pai, é consagrado a Ti, a irmã Mata, irmão Heber, essa família é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, dá vitória, Pai, restaura por completo, em nome de Jesus. Abençoa a escola bíblica dominical, cada irmão, cada irmã, Senhor, que nesse trimestre nos acompanhou, para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor. Se assim o Senhor permitir, estaremos, ó Pai, em nome de Jesus, no novo trimestre, nós estaremos juntos, para a honra e para a glória do Seu nome. Assim nós pedimos, já agradecemos, ó Pai, e crendo na resposta que vem de Ti, nós cremos que o nosso Redentor vive e controla todas as coisas. Assim nós pedimos, já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.